Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Professor Alex na área, e esse é o seu canal Hackeando a História. Aqui a gente fala sobre a história do Brasil, a história do mundo e faz com que você entenda o que está acontecendo ao seu redor sem precisar perguntar a ninguém, somente aqui assistindo nossos vídeos. Então aproveita para não perder nada disso, já te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as leis abolicionistas. Será que essas leis, de fato, aboliram a escravidão no Brasil? Depois da vinheta. Então, pessoal, será que realmente as leis abolicionistas acabaram com a escravidão no Brasil? Vamos para elas? Bem, eu já posso começar te dizendo que parcialmente. Obviamente que as leis abolicionistas vão libertar sim os escravizados. Agora, como? A que preço? A que tempo? A escravidão no Brasil, ela foi um projeto de nação, ela foi um projeto de país. Assim como a luta pelo seu fim, a abolição. Então, o processo abolicionista foi um projeto político, certo? Um projeto político contra a escravidão no Brasil, que tem vários elementos. Nesse contexto, eu já gravei outro vídeo sobre uma parte desse contexto da abolição no Brasil, que eu vou deixar o card dele aqui em cima e também na descrição do vídeo, né, para você entender de maneira mais completa essa questão do contexto. Assiste esse vídeo, depois volta para esse aqui, beleza? Então, galera, como vocês já viram no vídeo anterior, esse projeto de Brasil pautado na escravidão, ele perpetuou até ele perpetuou até o final do Império, 1888, com a proclamação da República em 15 de novembro. Mas, no período republicano, nós também temos reflexos não muito positivos, os resquícios dessa escravidão, muito por conta do que nós vamos ver no vídeo de hoje, nesse momento, né, da forma como se deu a abolição. Para que fique claro, né, esse combate à abolição, esse combate à escravidão, como nós estamos vendo aqui no slide, ele tem várias forças. Ele tem a questão das ideias liberais, que estão entrando no Brasil com bastante força, no Brasil e no mundo. Nós temos uma atuação forte de pessoas pretas, isso não pode deixar de ser colocado, que muitas vezes parece que a abolição da escravidão foi uma benevolência dos senhores de escravizados, uma benevolência do Império Brasileiro, uma benevolência dos brancos contra o sofrimento dos pretos, e esses só sofriam, não combatiam. Isso é mentira, tá? Então, é bom sempre deixar isso muito claro, né? A atuação escravizada dos escravizados também foi importante, né, nesse processo de luta contra a escravidão, certo? E como nós já vimos no vídeo que eu recomendei para vocês, né, a pressão inglesa ela também foi importante para o fim da escravidão aqui no Brasil. Esse processo abolicionista, só para contextualizar ainda mais, né, melhor, o que é abolicionismo? Abolicionismo é a luta a favor do fim da escravidão. É a luta pelo fim da escravidão, certo? Isso nós chamamos de abolicionismo. É a luta pela abolição, pelo fim da escravidão. Deixa eu corrigir aqui. Só um minuto. Pelo fim da escravidão, tá? E como nós vimos anteriormente, tiveram vários agentes. Ela ganha muita força após o fim da Guerra do Paraguai, em 1870. Todo mundo achava que seria uma guerra rápida e a guerra dura muitos anos, né? Fazendo mais de 200 mil vítimas entre paraguaios, brasileiros, argentinos e uruguaios. E muitas dessas pessoas eram pessoas pretas,
que receberam a promessa que seriam libertas quando a guerra acabasse. Voltassem vivas, obviamente. E aí é que tá. Esses escravizados voltam para suas casas, mas eles encontram seus parentes em escravidão. Ele está livre. Imagine um homem casado que foi recrutado pelo exército para ir à Guerra do Paraguai, um homem preto, né, escravizado, casado, que tem esposa e filhos, e aí ele volta da Guerra do Paraguai vitorioso e livre. Só que sua esposa continua escravizada. Seu querido filho continua escravizado. E se ele tiver pais, continuam também. E se ele tiver irmãos, continuam também. E primo, também. Então, isso aumenta mais a gana que já existia, a vontade de acabar com essa escravidão. E o exército passa também a encampar a bandeira abolicionista. O exército brasileiro, imbuído das ideias positivismo, ele vai combater ele vai combater a escravidão e vai se proclamar abolicionista. Eles levantarão a bandeira abolicionista e a bandeira da república. Então, isso aqui vai modificar bastante as relações entre exército e Estado brasileiro, o Império Brasileiro. O que vai culminar na proclamação da República no golpe militar de 1889, no dia 15 de novembro. Então, veja que a congregação dessas forças, o engajamento maior das elites ilustradas, ou seja, de jornalistas, de advogados, desses profissionais liberais, vai aumentar a força do abolicionismo e coroando tudo isso, a criação do Partido Republicano, que vai contrabalancear, se eu não estiver em 1873. E a criação desse Partido Republicano vai contrabalancear a força entre conservadores e liberais, e agora republicanos, defendendo a proclamação de uma república e a libertação dos escravizados. Como a gente tinha falado anteriormente, houve essa intensa participação de personalidades pretas. E aqui eu gostaria de falar de algumas. São muitas, tá? A gente vai produzir até um vídeo, vai sair essa semana. A gente está em processo de elaboração de pesquisa, de roteiro, sobre essas personalidades pretas durante o processo abolicionista. Eu vou te dizer aqui 3, rapidinho. O meu preferido, Luiz Gama. O jornalista, o Luiz Gama, ele foi um advogado que nunca estudou direito, mas nunca perdeu um processo. Daí você tira como esse cara era super inteligente. O José do Patrocínio, jornalista, muito importante na campanha abolicionista. Patrocínio. E os irmãos Rebouças. Os irmãos Rebouças. Eles têm uma história de vida muito interessante, O André e o Antônio. Ambos são engenheiros. Eles são muito importantes durante o período imperial. São engenheiros, foram financiados pelo bolsinho do imperador, que era uma espécie de, para quem é do mundo acadêmico, CNPq do Império, a CAPES do período imperial. São órgãos do governo brasileiro atual que financiam pesquisas e pesquisadores. Então o bolsinho do imperador tinha esse objetivo, financiar pessoas que o imperador julgava com grande capacidade. Então ele pagava os estudos no Brasil, fora, enfim. Geralmente era no Brasil, no Instituto de Belas Artes. E os irmãos Rebouças, eles foram financiados. O pai dos irmãos Rebouças, eu não vou falar muito para não dar spoiler do próximo vídeo, você ficar curioso para querer assistir. Era advogado e conselheiro de Dom Pedro II.
E todo mundo aqui é preto, tá? São pessoas negras, não é moreninho, mulato, como a gente fica fazendo eufemismos hoje em dia, que são até termos vulgares. Até na época era. Eles são homens pretos. Né? Outro que, né, vai se branqueando ao longo do tempo, ou tentaram branqueá-lo, é o Machado de Assis. Né? Era um mulato. Né? Eu mesmo tenho a coleção completa dele. Tá aqui em cima, vocês não conseguem ver, mas eu tenho a coleção completa dele que meu pai me deu. Eu gosto muito de Machado, né? Era um homem preto, fundador da Academia Brasileira de Letras. Né? Então veja que eram pessoas engajadas, não eram pessoas assim... foi pouca participação das pessoas pretas no processo abolicionista. Não, foi intenso. Então, chegando agora nas leis. A primeira lei é a lei do ventre livre. Agora que a gente entendeu o contexto, né, as lutas que estavam ao redor, as tensões, a primeira lei é criada em 1871. E aí a gente vê o objetivo da abolição no Brasil. A abolição no Brasil, não pelos abolicionistas, tá? Mas para quem era contra essa abolição, era que a abolição deveria ser lenta e gradual. Se a gente voltar um pouco no tempo, naquele vídeo que eu recomendei para vocês, a primeira lei que tentava acabar com a escravidão, ou tentativas de acabar com a escravidão, remonta lá a 1831, fim do tráfico, que nunca foi efetivada, né? Era lei para inglês ver. Assiste o vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição, vai ser muito importante para você entender esse. E depois, só em 1850, é que a gente teve uma lei para abolir de fato o tráfico, que foi levado a sério, que é a Lei Eusébio de Queiroz. E veja, 1850, só 21 anos depois, 1871, é que vem a primeira lei abolicionista. E essa lei é criada por conta de toda essa pressão que nós nos referimos anteriormente. A atuação nos jornais, charges, propaganda, panfletos, artigos, protestos, né? A atuação dos homens e das mulheres pretas em resistência. Então toda essa pressão faz com que o gabinete conservador, né, crie a primeira lei abolicionista, que é a lei do ventre livre. E o que é que significa isso? Ventre é barriga, tá? Gravidez. Então, filhos de mães escravizadas nascem livres. Só que tudo no Brasil tem uma pegadinha do malandro, né? Então, porém, eles são livres, porém, vão ficar sobre a tutela do dono dos pais, dos senhores, tutela até a maioridade, que no caso masculino é 21 anos para os escravizados e para as mulheres 18 anos. Né? Vou botar aqui homem e aqui mulher. Ou eles tinham o direito de escolher uma indenização de 100 mil réis. Ou um ou outro. Só que 100 mil réis, o preço dos escravizados após o fim do tráfico de 1850, Eusébio de Queiroz, subiu bastante. Então, até os 21 anos, deixa eu mudar a cor aqui da canetinha. Deixa eu colocar aqui preto. Então, até os 21 anos, nós temos uma grande idade produtiva. Escravizado começava a trabalhar desde pequenininho, 12 anos, 8 anos, já trabalhava. Então vamos admitir aqui 12 anos. Imagine esse escravo, essa pessoa escravizada, trabalhar dos 12 aos 21 anos. Dá quanto tempo aí, vocês que são bons de matemática? Bastante anos, né? Bastantes anos. Idade produtiva. Então, o senhor ficava com esse escravizado numa idade que ele produzia muito. Portanto, podemos dizer que a lei do ventre livre, eu gosto de dizer essa frase, né? Portanto, a lei do ventre livre libertou sem liberar. Você estava livre, mas não podia sair da tutela do senhor dos seus pais. E para sair, você precisava pedir na justiça. Como assim, Bial? Para sair, para ter a sua alforria,
Você já nasceu livre, mas para confirmar isso você tem que entrar na justiça para pedir. Então veja, se cercando de todos os lados para libertar sem liberar. Brasil, né? Lei dos Sexagenários. Essa lei é de 1885. Ela é no mesmo dia da lei do ventre livre, que é dia 28 de setembro, né? Estou gravando esse vídeo em 29, foi ontem no caso, né? Ontem, 28 de setembro de 2000. Estou gravando esse vídeo em 29 de setembro de 2022. Então, a lei foi promulgada no dia 28 de setembro de 1871, Lei do Ventre Livre, e 28 de setembro de 1885, Lei do Sexagenário, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe, que é o ficou feio isso aqui. Saraiva, que é o rapaz, desculpem, me fugiu agora o nome da pessoa. É o ministro, né, que está à frente, né? Barão de Cotegipe. Então ele vai promulgar essa lei, né? A lei vai ser debatida e vai ser promulgada no dia 28 de setembro de 1885. E o que é que essa lei diz? Os escravizados acima de 60 anos, eles estão livres. Mas como eu falei para vocês, nem tudo é assim. Como indenização ao senhor, eles deveriam trabalhar 3 anos grátis. 3 anos para o senhor. E o senhor não tinha mais nenhuma responsabilidade sobre aqueles sujeitos. Ou até os 65 anos. Porque vamos imaginar aqui um cenário. O cara tem 62, certo? Quando deu 28 de novembro de 1885. Ele estaria livre. Só que ele tem que pagar a indenização de 3 anos. Então ele vai trabalhar até os 65. Sacou? Se ele tem 64, ele tem que pagar 3 anos. Mas está limitado a 65. Gente, muito raro um escravizado que trabalhava braçal chegar nessa idade. Muito raro. Então, além de tudo isso, o senhor não tinha mais obrigação de alimentá-lo, de cuidá-lo quando ele estivesse doente, de dar vestimenta. Não tinha. Ele era um homem livre. Só que imagina como é que esse homem livre vai conseguir trabalho com 60 anos. Depois de ter passado a vida toda trabalhando. Difícil, né? Então, portanto, essa lei do sexagenário, desde esta época, era considerada uma sentença de morte. Era uma sentença de morte para os escravizados. Os senhores abandonavam. E por fim, a última lei, a mais conhecida, né? A Lei Áurea de 1888, no dia 13 de maio. Deixa eu contar uma coisinha aqui para vocês, fazer um parêntese aqui. Deixa eu ficar aqui grandão. Sabe por que essa data não sai da minha cabeça? 2 motivos. Eu sou de Pernambuco. E como todo excelente pernambucano, sou rubro-negro, sou Esporte Clube do Recife. 13 de maio de 1905 é o dia que o clube é fundado. Então eu não posso esquecer essa data de jeito nenhum. E o segundo motivo foi o dia que eu fiquei noivo da minha esposa. No mesmo dia, 13 de maio de 1800. 13 de maio, o ano eu não me lembro mais. Mas o dia, o mês eu me lembro. 13 de maio. Né? Então, volta aqui. 3 aspectos, né, dessa lei. Né? O que foi a Lei Áurea? Ela liberta todos os escravizados. Acaba a escravidão no Brasil. Oficialmente, o Império Brasileiro acaba com a escravidão no Brasil. Depois, nós estamos também produzindo, no mesmo vídeo que vamos falar sobre as personalidades pretas no processo abolicionista, vamos falar por que o Império Brasileiro demorou tanto para acabar com a escravidão. Por que só 13 de maio de 1888? Por que não acabou antes? Então, a sugestão?
Escreve aqui no comentário o que é que tu acha. Por que será que o Império Brasileiro esperou tanto para acabar com a escravidão no Brasil? Se dizem que o Dom Pedro II, que era o grande líder, né? Dom Pedro II, o grande, não era favorável à abolição. Por que ele demorou tanto? Então, qual é o porém dessa lei? Todos estão libertos, mas sem garantia. Não há garantia. Professor, como assim, Alex? Garantia de quê? Garantia de trabalho. Garantia de jornada mínima. Garantia de pagamento mínimo. Garantia de terra. Nada. Desculpem. No movimento abolicionista, o André Rebouças, que eu falei para vocês, né, lá dos irmãos engenheiros, uma das propostas dele, um spoiler aqui do próximo vídeo, tá? Um spoiler. Uma das propostas dele, deixa eu ficar grandão aqui de novo. Uma das propostas dele era a reforma agrária. Ele dizia o seguinte: não adianta de nada, a gente libertar os escravizados e não dar terra para eles. Porque eles vão trabalhar de quê? Eles vão trabalhar como? Nesse período, já havia acontecido a simbiose entre escravidão e pessoas pretas e racismo. Já começou aí. Ele já está montado. Tem um vídeo aqui no canal também. Eu vou deixar a playlist na descrição do vídeo. Uma playlist massa sobre esse assunto. Assiste também. Você vai entender melhor. Comenta, né? Debate lá com a gente está aberto. Só não venha com preconceitos, tá? Com racismo e tal. Vamos debater ideia, certo? Isso não é ideia, isso é crime, beleza? Não é ideia, é crime. Então não tinha garantia. Portanto, nós podemos dizer que os escravizados, eles foram libertos, eles foram liberados, mas eles não foram protegidos. Eles foram libertos sem proteção. E eles precisavam de proteção. Eram vulneráveis. Passaram a vida toda como escravizados. Pessoas que pertenciam a outra pessoa. A gente não tem dimensão do que é que isso significa, cara. Você ser propriedade. Assim como este microfone é meu, uma pessoa ser minha e eu poder dispô-la dela. Se eu quiser, eu posso pegar esse microfone e quebrar todo. Vender. É meu, pô. E eu podia fazer isso com outro ser humano. Então, imagina a crueldade. Para a gente finalizar, repara nessa charge. Essa charge é fabulosa. Eu adoro esse chargista, Ângelo Agostini. Né? Ele é um ítalo brasileiro. Cara, que sensibilidade. Ele foi o primeiro chargista do Brasil e ele é um introdutor dos HQs aqui no Brasil. História em quadrinhos. Que perspicácia de Agostini nessa charge. Repare os elementos dessa charge. Vamos começar dos que estão em primeiro plano. Você está vendo aqui uma figura de um indígena, meio reflexivo e entristecido ao mesmo tempo. Né? O indígena está representando a nação brasileira, o povo brasileiro. Aqui você está vendo uma mulher envergonhada e aqui uma mulher pensativa. Mulher é sinônimo de república. Então aqui ela está pensando e aqui ela está com vergonha do que está acontecendo. E aqui em cima nós temos uma figura equestre, onde o escravizado se faz de cavalo e o senhor de escravizado se faz de cavaleiro, com um chicote na mão, em uma posição gloriosa. E essa imagem está fazendo referência a essa outra aqui de fundo, que se você está pegando a ideia com o que está escrito aqui embaixo, escravidão ou morte, você já sabe que esse menino aqui é Dom Pedro I. Essa imagem ao fundo é a estátua equestre em homenagem a Dom Pedro, que está lá no Rio de Janeiro. Então, Agostini ele faz uma sombra, como se no passado, que a gente não muda ele, a gente tem aqui a Constituição na mão de Dom Pedro, né? Aqui é a Constituição, e hoje a Constituição é o chicote para bater no escravizado, assim como ele usou a Constituição para bater no povo brasileiro, né? A primeira Constituição outorgada de 1824 que criava o poder moderador.
Então, vê que sensibilidade e que mensagem profunda aqui, né? Qual é o modelo de nação que a gente está escolhendo para o nosso país? Um modelo escravocrata, escravista. E esse modelo não é orgulho, não traz orgulho. Esse modelo nos faz refletir sobre, é isso mesmo que a gente quer para a nossa nação? E aqui ao fundo você vê pessoas, né? Reflexos, né? De pessoas. Algumas aterrorizadas, como essa que você está vendo aqui, um homem e uma mulher. Eu vejo um homem e uma mulher aqui, tá? Não sei se você consegue ver, né? O homem aqui, né? E a mulher aqui. Eu vejo um homem e uma mulher. Tudo bem. Então, para a gente pensar também, né? Como o nosso país foi construído e como essas pessoas, ao longo de décadas e de séculos, foram segregadas da cidadania. E quando elas deveriam ter sido incluídas na cidadania, não foram. Não foram. De forma alguma, não votava. Não tinha garantia, não tinha proteção. E isso tem repercussões até hoje. Não se enganem. Não se enganem. Tem repercussões até hoje. Bem, minha gente, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Na verdade, eu sei que você curtiu. Eu sei que acrescentou bastante para você. Tirou muitas dúvidas da sua cabeça sobre esse assunto, pode ter te ajudado para aquela prova, e se isso realmente aconteceu contigo, não deixa de te inscrever aqui no canal, de ativar o sininho. Toda semana tem conteúdo massa para você aprender cada vez mais. E eu estou deixando aqui uma playlist sobre esse assunto, que eu sei que você vai curtir demais. Assiste e até a próxima semana, até o próximo vídeo. Tchau!